Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar. TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. A nossa live no YouTube, que eu já apresento a nossa enquete interativa para todos vocês. E transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Obrigado a vocês que nos acompanham pelas ruas de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul ou nos aplicativos da Rádio Bandeirantes FM 94.9. Depois o Donos, apito final com Daniel Oliveira e grande elenco, mais debate sobre a dupla Granal. A nossa enquete pôquer na live do YouTube, lembrando que pôquer transformando vidas com o esporte, está na aba Comunidades da live do YouTube, vai pro ar. A derrota do Internacional para o Atlético Paranaense, muito ruim. A situação no Brasileiro é perigosa, sem problema. O importante é a Libertadores da América. O Grêmio venceu o Palmeiras, o poderoso Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras não é mais o mesmo de 2 anos atrás, balela. É um baita time de futebol. O Grêmio foi lá e venceu o Palmeiras, soube sofrer, resistiu, não é fácil. Puxa, mas o Grêmio ficou acuado no final do jogo ou no primeiro tempo. Vocês queriam o quê? Que o Grêmio goleasse o Palmeiras na arena. O Grêmio venceu, somou 3 pontos preciosos, Diogo Rossi, e não sou eu que tenho o direito, e não acho que nenhum de nós aqui, de tirar do torcedor do Grêmio o sonho, a ilusão de entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não está nessa briga ainda. O Grêmio está até uma certa distância dessa briga, mas está começando a sonhar com esta possibilidade, Diogo Rossi. Meneghetti, o Grêmio soube sofrer, sofreu demais, mas ganhou de um dos principais times da América na Arena. Foi a vitória do gremismo ontem na Arena, a vitória da relação do time com a torcida. Houve em algum momento uma conexão muito grande do torcedor com o time, que tecnicamente conseguiu jogar 12 minutos, eu acho, não mais do que isso, assim. Até o gol do João Pedro, que é um golaço, né? Uma triangulação muito perfeita, assim, bem construída. O Vijaçante pega a bola, dá no Soares, ele dá um tapa de primeiro, o João Pedro infiltra e faz o gol. 12 minutos. Fora isso, o Grêmio sofreu contra o adversário, que é muito melhor. E eu gostei que o Renato foi realista depois do jogo. Ele disse, olha, sim, eles são melhores. O time é melhor, o time é mais caro, eles investem mais. Meneghetti, nós terminamos o jogo de ontem com a zaga reserva, Bruno Vini e Bruno Alves, com um trio de ataque que tinha Galdino, André e Ferreira, com o menino Ronald apavorado dentro de campo, mas esse era o Grêmio, em campo, brigando com o apoio da torcida, 29 mil gremistas que foram até a arena para fazer o Grêmio vencer, para pegar esses 3 pontos, já que nos tiraram na mão grande 3 pontos contra o Corinthians, nós pegamos o que era nosso e pegamos esses 3 pontos contra o Palmeiras. E para mim o que fica de mais importante do jogo de ontem talvez não seja nem o resultado, não seja nem esse ambiente, essa conexão entre a torcida e o time, que para mim já é espetacular, mas são as declarações do técnico Abel Ferreira depois que a bola para de rolar. Tá na hora de a gente aceitar. O Grêmio tem hoje na Casa Mata um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. A apavorada é muito boa. Quem não está apavorado é o senhor Ribeiro Neto, sempre tranquilo, 12-8, a vitória do Grêmio, Ribeirinho. Sabe que eu achei muito interessante a figura que tu fizeste do Atualidades Esportivas primeira edição, comparando a estratégia do Grêmio a um jogo de mata-mata. E eu acho que tu está coberto de razão, né? Porque o Grêmio ontem foi basicamente o mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro, se não vocês se recordam. O Grêmio faz um gol logo no início com o Ronald, entendeu? E depois sofre o jogo inteiro. Talvez até contra o Atlético Mineiro tenha sofrido mais, tá? Porque o Atlético chegou muitas vezes perto do gol. E isso aconteceu ontem, porque evidentemente o Palmeiras é mais time, né? O Palmeiras tomou conta do jogo. E o Grêmio teve dificuldades para se impor, para ter válvula de escape. No segundo tempo conseguiu, depois das mudanças, uma ou outra incursão. Mesmo assim, né, muito difícil, porque o time adversário é melhor. E o Grêmio resistiu.
Isso dar ao Grêmio, e aí é um pouco aí a única discordância, o fato aritmético de que, não, dá para sonhar com o título, é que eu acho que tem uma distância muito grande. Né? Se você pegar os 4 jogos que o Grêmio tem na sequência agora, você vai ver que com a bola que o Grêmio está jogando, fazer um percentual capaz de encostar no Botafogo, eu não vejo. Não quero tirar a felicidade da vitória de ontem. Eu estou sendo pragmático. Tá? É que eu falei aqui que ninguém tinha o direito, mas tu tem a legitimidade para achar isso. Inacreditável. JB. Eu já quero adiantar que eu tô um pouco de mau humor hoje, porque... Hoje? Não, eu tava bem até ontem, tava tudo certo, hoje de manhã tava tudo tranquilo, mas hoje acordei mal, aí chegou aqui, a Lu, um beijo pra Lu Maria, melhor pessoa dessa emissora. Faltou gás, não teve café, então não tomei meu café pela manhã. Faltou gás na tua casa? Não, faltou gás aqui na Bandeirantes. Aí não teve o cafezinho da Lu Maria? Tá faltando gás, mas enfim. Faltou gás, especificamente o gás de cozinha aqui. Tá, e aí a Lu Maria não fez o cafezinho, então eu tô meio de mau humor, eu já vou adiantando pra isso. Eu quero te dizer que na contramão disso eu estou extremamente bem-humorado. não. Mas extremamente bem. Só por te dizer isso, tá? Bem. Achei que era com gás, porque o Fabiano Baldasso tá com muito gás. Eu nunca tinha visto o Baldasso com tanto gás assim na vida dele. Parece um menino de 12 anos. Exatamente. Só que assim, então eu já quero comunicar que eu tô de mau humor e por isso vai a tua primeira porrada aí. Porque o Diogo Rossi tá incorporando o legítimo torcedor. Parabéns, tu rapidamente, o quê? Faz 1 mês, 2 meses que tu te assumiste? 2, né? 2 meses, Fui 2 meses te convidado e assumiste. abandonado em 2 meses. Como? Como assim? Foi convidado e abandonado? Não, calma. Vamos lá. Calma, agora tu vai ter várias referências pra ti. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer, Diogo Rossi, cara, tu criou um inimigo imaginário que os torcedores adoram fazer, que é a imprensa. Mas que eu falei da imprensa? Que não existe. Nós temos que, como o Abel Ferreira disse, entender que o Renato é um dos grandes técnicos do Brasil. Mas e quando não dissemos que era? Aqui, todos os dias. Quando não se diz que o Renato era o melhor trabalho dele, o trabalho mais maduro, Não, aqui o cara todos os que dias. reinventou. Agora, quando o time dele faz 3 partidas e nas 3 partidas ele joga responsabilidade nos torcedores, nos jogadores, e nas 3 partidas, nos 3 jogadores, adorei esse enquadramento, assim, fica mais moderno e tal, eu também gostei. Só que aí quando o Renato chega e coloca a culpa nos jogadores, tudo é nananeném, tudo é falta de foco, quando o Pedro Caixinha, como disse eu disse encaixotar, o Pedro Caixinha encaixotou o Renato, o Meneghetti disse embrulhou o Renato, aí ele não assume, aí ele vai ser criticado, como eu, JB, quando erro informação, o que não é tão raro assim, sou criticado e faz parte. Quando eu acerto, os caras dizem, pô, acertou nessa, hein, JB? Até que, enfim, acontece isso com o Renato, velho. Impressionante. Pareceu uma crítica pra ti. É impressionante, mas eu já estava esperando. Eu dormi e acordei nessa expectativa. Que bom que tu dorme de noite, já é uma informação importante. Não, essa. às vezes eu não durmo. Né? O Baldasso não tá dormindo. Sabia que é impressionante, eu sabia. O Grêmio não pode vencer. O Grêmio vencer é ruim. Eu cheguei a essa conclusão. Porque aí não dá pauta, né? Tem que criticar o Grêmio, tem que criticar o Renato. Não. Essa tese incorporou assessoria. Essa tese Cara, o Grêmio, vocês essa têm tese noção, já foi desmistificada há muito tempo. Vocês têm noção aí na casa de vocês que o Grêmio venceu ontem o Palmeiras? Um dos 4 melhores times da América desta temporada, o Grêmio venceu. E ao invés de falar criticando Tu o Grêmio. diria então que o Internacional é um dos 4 melhores times da América nessa temporada? Tá bem. sem Não, dúvida. E ao Testemunha invés... liberada, pra mim não precisa falar mais nada. Diogo Não, Rossi, e ao invés Não, de tu tá exaltar criticando esse o Grêmio, feito, cara. e ao invés de Eu exaltar acabei de esse elogiar o feito, Grêmio aqui. e ao invés de exaltar esse feito, tu foi criar um inimigo imaginário, brigar com Que supostamente inimigo? a imprensa que critica o Renato. Não, eu não fiz isso. E só pra não deixar passar... Só tô dizendo que o melhor técnico do futebol brasileiro, o senhor Abel Ferreira, disse que o Grêmio tem um dos melhores técnicos do Brasil. Mas o Diogo, Ponto. desculpa te dizer assim, eu vou te contrapor o Só seguinte. isso. De licença ao JB, que hoje tá com a carta do mau humor aí, porque faltou o gás de cozinha aqui para o cafezinho dele. Eu dou o café beijo, pra ele aqui, Maria. tem aqui o resto Incorpora o do meu, beijo se do JB. Então, preciso dizer o seguinte, Pati. Assim, não precisava o Abel dizer que o Renato é um dos melhores técnicos, porque a gente aqui Às vezes nesse... precisa. Não, mas nesse programa, eu, por exemplo, eu digo desde o começo do ano que o Renato é o melhor gestor de vestiário do Brasil. Então não precisava o Abel dizer isso. Não, mas eu não tô criticando ninguém do programa. Não, eu eu só sei, tô mas colocando em pauta legal que que o muitas Abel das diz. vezes... Legal.
Quando um técnico adversário faz esse reconhecimento, e o Renato tem uma boa relação com o Abel, a gente já sabe disso, ótimo. Claro. Não precisa do Abel. O Abel não é baixo, o Abel não... Como se o Abel dissesse, o Renato não é um bom treinador, me lixei pro Abel Ferreira. Claro. Não, isso é o seguinte, é muita estratégia. O Abel Ferreira é um cara extremamente estratégico. Mas ajuda extremamente esse carinho, estratégico. Extremamente estratégico. O que ele faz? O Vanderlei Luxemburgo Felix tá perdendo. Aí sai antes, diz que é um roubo, faz todo o personagem, os caras brigam. Aí na coletiva ele elogia o Renato, quando na realidade o Grêmio foi melhor do que ele, o Grêmio mereceu, e o que ele faz? Ele desvia o foco para não falarem mal do time dele e bem do outro. Ele joga o foco para onde ele quer. Ele é muito estratégico, o que é um erro. Ontem o Grêmio foi bem pra caramba, ontem o Grêmio soube. E para mim é o seguinte, a minha análise do jogo, Meneghetti, que eu sei que é isso que tu esperas de mim, mas é que o Diogo Rossi às vezes me deixa mal-humorado também. A questão é a seguinte, a minha análise do jogo é, o Grêmio foi extremamente inteligente e é uma característica desde sempre do Renato, tá? Olha, os caras são melhores do que nós. Tem que fazer. Bom, eles são melhores que nós, como é que nós vamos vencer? Bom, vamos vencer como? Vamos vencer fazendo uma estratégia aqui. Sai jogando assim, joga assado e tal. É verdade que o gol acontece... Se dependesse dos 3 meias, do Natan, do Cristaldo e até do João Pedro Galvão, o Soares ia morrer de fome ontem. E o Soares, não jogou a melhor partida, mas daí deu uma assistência pro gol. O João Pedro vai lá e decide, o Grêmio fecha a casinha, sabe sofrer, grando mais uma vez o destaque. Acho que essa desconfiança não existe mais. E o Grêmio estrategicamente vence o Palmeiras, porque sabe que os caras são melhores. Vem, Daniel. O Grêmio ganhou o jogo, tinha que fazer isso mesmo, mas eu tenho que analisar o Grêmio numa competição de regularidade. E ao contrário do que disse o João Batista Filho, que o Grêmio jogou muito bem, eu discordo. Acho que o Grêmio não jogou bem. O Grêmio teve dificuldades, mas ele também teve méritos ao impor algumas dificuldades ao Palmeiras. E em cima dos problemas do Grêmio está a falta de velocidade, né? Para o Grêmio realmente conseguir atacar. E esse é um ponto que o Renato está corretíssimo, perfeito, ele tem a mais absoluta razão. O Grêmio não tem saída em velocidade, até por característica dos jogadores, né? E ontem falou algo muito importante em relação a um cara que eu vejo muitas críticas, inclusive até o Ribeiro Neto chega a criticar esse jogador em determinados momentos, que é um cara que, se a gente analisar em números e entender a forma com que ele joga, ele é um jogador importante para o Grêmio, que é o Cristaldo. Mas o Cristaldo também é central. O Cristaldo está jogando fora de posição. E isso interfere na maneira com que o Grêmio joga. Ele não é um jogador que atua pela faixa lateral do campo. Ele tem dificuldades para isso. Então, por não ter esse jogador de velocidade, também não permite ao Cristaldo jogar de lateral a lateral com um pouco mais de liberdade, porque ele é um construtor, ele é um jogador que tem qualidade para isso, né? Então, como é um campeonato de regularidade, uma coisa é o resultado perfeito. Agora, para quem quer de fato disputar título no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que jogar mais do que jogou. O Diogo fez uma pergunta que ela foi importante ontem e me faz acreditar que o Renato errou. O Grêmio, existe a diferença entre Palmeiras e Grêmio, todos nós sabemos, mas ela não pode ser uma diferença gritante como foi no jogo ontem. O Grêmio tem capacidade de jogar muito mais do que ele jogou contra o Palmeiras em condições normais, Meneghetti. Muito bem, olha só, Michele, vamos colocar o Renato para falar aí, para especular sobre o título. Tudo bem, Michele Silva, na Central Band do Esporte? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Renato falou sobre título ontem, e ele falou, impossível não é uma palavra que está no meu vocabulário, que é difícil, mas que impossível não é. O Grêmio voltou à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, está a 8 pontos do Botafogo, que joga hoje às 8 horas da noite, visita o Corinthians. Vamos ouvir o Renato falando sobre essa possibilidade de título brasileirão. O Botafogo ainda vai jogar. Hoje a nossa diferença para o Botafogo são 8 pontos. Mas 8 pontos é bastante. Sim, é e não é. São 2, 3 jogos. Mas o Botafogo sabe, eu tenho certeza que eles estão preocupados, porque no momento que o líder não só apostava 10, 12, 15 pontos de vantagem, agora são 8. 7 para o Palmeiras, eles têm o jogo deles ainda, tudo bem. Mas no momento que você tem uma diferença muito grande de pontos, você joga bem mais tranquilo, você joga com a confiança lá em cima. Mas no momento que você começa a olhar no retrovisor e começa a ver que alguém está chegando, aí, meu amigo, aí a batata começa a assar. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais de Grêmio. Vamos falar agora da derrota do Internacional para o Atlético Paranaense. E eu começo esse debate contigo, senhor Ribeiro Neto.
Sabe que é duro essa história de... Eu não sei se foi o Davi Coimbra, né? Saudoso Davi, que começou com essa história de derrota maravilhosa, né? Sim, acho que foi. Acho que foi, né? Davi Coimbra é gênio, né? É um gênio, né? E sem saudades Escrevia bem dele. demais. Então o Contexto Colorado está colocando isso hoje, né? Que foi uma derrota maravilhosa. Porque Na verdade, eu só vi o Vini Moura escrever isso. Não. ZH. Tem bastante gente fazendo É? isso. A gente... inclusive, há pouco, o Lucas Dias estava reportando no Atualidades que o Contexto Colorado viu isso também. O Lucas Dias é colorado agora. Não, o Lucas Dias é o repórter setorista do Inter, tá entendeu? bom, e ele Ele estava tá de mau humor, né? Ele tá hoje ele Cara, tá... tem café, velho. Para Tem quem café? está mal-humorado, tá falando bastante. Não, tu podia dar uma debreada agora. Não dá pra alguém trazer um café pro JB? Assim, isso seria uma novidade. Mas tu tá Alguém louco, rapaz, sem café alguém ele não parou de entrando, falar, tu imagina alguém com café. entrando Que aqui baita no estúdio merchan, com hein? café. Que baita merchan esse, hein? Mas Baita sem merchan. café, ele tá falando meia hora com café, vai todo mundo pra casa, cara. O Marcelo Razia já tá vendendo para uma marca de café. Agora vai ter café. Esse Boa. é bom. Vai lá. Tá. Então, assim, tirando essa coisa que eu acho que é meio folclórica e tal, né? E por mais que se possa analisar os meandros de uma expressão como essa, tá? Que é, olha, jogou muito bem, mas perdeu. E que da derrota saíram muitas valências positivas para o presente e futuro. Que eu aqui acho que é isso aí que o Inter está querendo dizer, tá? Eu não vejo assim. Eu vejo pragmaticamente que o Internacional foi competitivo, né, e foi bastante competitivo. E, em determinado momento, chegou a ameaçar ganhar. Chegou a ameaçar ganhar o jogo. Né? O goleiro do Atlético fez defesas importantes. E o Internacional fez uma partida que demonstrou que não estava com problema de foco. Alguém vai dizer, mas eram os reservas, que não estavam preocupados com o Fluminense. Enfim, pode ser. Tá? Mas o produto final do jogo é que o Internacional tentou ganhar mesmo com a entrada dos titulares depois. Né? Porque depois, quando ele muda todo o setor esquerdo de ataque, o René, o Wanderson, né? Depois até entra o Ener Valencia, o Alan Patrick, o Internacional tentou ganhar o jogo e quase conseguiu. Óbvio, né? O Atlético tem essas bolas na trave também, enfim... E aí foi uma questão do futebol que no minuto final, uma desatenção ali, acabou perdendo o jogo. Então, para mim é isso. Né? O que serviu isso para o jogo contra o Fluminense? Cara, eu acho que daqui a pouco um grupo dando sinais de reação e tal, beleza. Né? Mas não é o time que vai jogar contra o Fluminense, né, Meneghete? Daniel. Eu, assim, comemorar o que foi o jogo ontem, talvez... a direção estivesse esperando uma derrota mais acachapante, né? Só consigo entender dessa forma. Né? Mas eu também não esperava que o Inter fosse ter a postura que teve. Eu acho que esse é um ponto interessante, tá, Meneghetti? Assim, ó, achei o jogo, eu estava conversando com o Ribeiro na Atualidades, primeira edição, hoje, achei o jogo um pouco violento no primeiro tempo, tá? Um jogo muito ríspido. Mas eu não via o Inter se portar dessa forma, né? Então, um ponto positivo que eu pegaria seria esse amadurecimento do Inter até em relação à sua postura como grupo. Não só o time titular do Inter, esse foi um ponto que me chamou a atenção. Eu não esperava que o Inter fosse se portar da maneira que se portou, até entendia que poderia perder de fato por mais, né? Mas o que ficou do jogo também, né, é que o Inter falhou demais, né? Falhou demais. Eu não vou tirar mérito do Atlético Paranaense, né? Mas, liberdade na área para concluir. Achei que o Rocher não foi bem no gol, no segundo gol, né? Não conseguiu tirar a bola que ele chegou inclusive a tocar, e esse tipo de falha que o Internacional teve, ele não pode ter contra o Fluminense, porque ali saiu um gol, complica tudo, velho. O Atlético consegue te recuperar ainda. Eu estranhei na tese do Ribeiro Neto que ele simplesmente esqueceu dos perdedores de gol. Não vale pro Luiz Adriano, que ele sempre fala e berra em todo jogo de alguns jogadores do Gremistas e tal, e fala o seguinte... Tá me criticando isso. Não, mas é que não foi isso que aconteceu. Tu sempre fala, quando os Armandinhos do Grêmio perdem muitos gols. Mas porque o André Henrique perde gol, não sei o que, tal. Aí quando chega o Luiz Adriano na cara do goleiro, o jogo tá 1-1, ele tem tempo para se enquadrar, para se ajeitar na pequena área, ele toca a cabeceira em cima do goleiro, tu tem que falar que o Luiz Adriano é um perdedor de gol pela tua tese, não é nem minha tese, é o que eu espero que tu faças. Eu acho que não é o Luiz Adriano, nós temos uma geração perdedora. De repente ele não viu o lance, o JB. Pode ser. Será que ele viu? Meu tá com catarata, tu viu o jogo? Explica muita coisa. Viu o jogo? Isso me pareceu outra crítica. Tá, mas Meneghetti, vamos lá. O Inter, pra mim, ele escolheu o jogo que ele podia perder. O Inter disse assim, olha só, esse é o jogo que é perdível,
que dá para perder, é uma estratégia, tá na semifinal da Libertadores, tem gramado sintético e tal, enfim. Mas quem faz as coisas tem as suas consequências. O Inter, vamos lá, né? A não ser que aconteça algo muito, muito, muito maluco, que seria G9 no Brasileirão, que é possível se todos os brasileiros ganharem todas as competições possíveis e estiverem lá na frente. Se abrir G9 do Brasileirão, o Inter tem uma mínima chance de ir para a Libertadores do ano que vem. Mas tá claro, acho que você entendeu, que ou é consagração total ou é glória, e o Inter escolheu passar por isso. Vai dar certo ou não, uma outra história. Diogo Rossi. Eu entendo o Inter, essa divisão que existe entre a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Kudê falou sobre isso, né, depois do jogo. Entendo que os atletas não estejam, né, 100% focados no Campeonato Brasileiro. Ele até questionou um repórter, né, o que você faria? Você também pouparia os atletas? Então, assim, Meneghetti, eu fui com algumas análises particulares apenas do jogo. A derrota em si do jogo, né, eu acho que o Inter, inclusive, sabia que poderia acontecer e, né, estaria mais aceitável esse acontecimento. O fato é, claro, que o Inter teve chances, inclusive, de ganhar o jogo. E aí fica um pouco dessa frustração. Mas a minha análise individual é sobre o Dalbert, tá? Joga que bola. fez a sua estreia. É jogador de futebol, tá? Dalbert. Jogador de futebol. É uma pena que ele estava tanto tempo parado, mas ele é muito bom jogador ofensivamente, né? Ofensivamente ele tem muitas características, muitas valências positivas. Ele mostrou isso logo no início do jogo com aquele chute de fora da área. Eu gostei muito do Dalbert. Vai ser um acréscimo certamente para os jogos da semifinal da Libertadores, se o Inter precisar de uma característica mais ofensiva nas laterais. Mas é que eu tô com o Ribeiro, eu tô alinhado um pouco com o Ribeiro, tá? Do jogo de ontem, A gente assim... sabe. Do jogo, Esse assim, alinhamento de fica- vocês a gente sabe. Esse alinhamento dos astros aí a gente Ô, sabe. Meneghetti, permite fazer uma entrega em nome do programa? Vamos lá. Eu quero, com toda a solenidade que o momento merece, Até porque se ele tomar o café, ele fala menos, né? em nome do programa Donos da Bola, Muito obrigado, Daniel. quero te oferecer esse café, tá pelando. Então toma no Gucci, que é pra dar aquela queimada na língua, pra dar uma segurada um pouco no verbo. O Meneghetti brigava comigo porque o meu sonho sempre foi tomar o meu cafezinho preto. Eu chego tomando meu cafezinho preto. Meu sonho sempre foi tomar meu cafezinho preto no ar. Ele já me xingou, inclusive, por dia. Se dependesse de mim, isso não seria liberado, Hã? tá? Deixar bem claro que não seria liberado. Meneghetti, só pra te avisar. Sim, nada. Graças ao John Nem Saad, vale. tu não manda mais nada. Nem VAR eu sou. Olha só. Para o jogo contra o Fluminense, sinceramente, gurizada, eu acho que o Inter não tira nada. Daniel, dá uma forçada lá, né? O espírito de luta. Tá bem, não tira nada. Concordo com o Diogo Rossi, que o Dalbert se mostrou neste jogo uma solução interessante, um bom reserva para o René. Acho que foi bem, gostei dessa primeira amostragem. Vamos esperar a sequência. Né? O gol do Depena pode ajudá-lo, né? O Kudê, ele é mais que insistente. Ele é quase teimoso com o Depena e o Depena fez uma partida de razoável para boa. Ontem fez o gol. Isso aqui teve uma outra Quase chance ganhou no o segundo jogo tempo. pro Inter ontem. Ele fez o gol, depois chutou uma bola perigosa. Né? Então, assim, tá bem. O que eu quero dizer, eu acho que o Inter não tira nada. Talvez o espírito de luta, a intransigência que o Daniel fale, talvez, mas o Inter já mostra isso na Libertadores, para o jogo contra o Fluminense. Agora, apesar da derrota, eu gostei do time do Inter. E eu gostei principalmente da postura que o Kudê montou esse time do Inter. Num gramado sintético, fora de casa, com o time reserva, e o Inter não se acovardou, o Inter não se acuou, o Inter fez marcação alta, aliás, o gol do Inter nasce assim, de uma roubada de bola, o gol do empate, marcação alta, para tentar. O Inter, é verdade, fez um primeiro tempo melhor que o segundo tempo, os titulares entram e a cabeça está no Maracanã, está no Fluminense. Tá, não adianta, é normal. Os titulares entram e o Kudê acertou em colocá-los, não é uma crítica, mas eu gostei desta postura do Inter. Agora, de rescaldo positivo para o Fluminense, só na forçação de barra. Não vi nada assim que... Esse é espírito de luta, mas é quase uma obrigação. Mas né? isso é muito mais pelo jogo em si, né, Meneghetti? É. Tô falando muito mais pelo jogo em si. Agora, eu concordo contigo. Até nem dá para projetar em cima do que se viu no jogo de ontem algo para a partida contra o Fluminense. Não. Mas, pelo menos, eu defendi isso na Rádio Bandeirantes, que eu achei correta essa decisão do Kudê, que permitiu que o Internacional jogasse com um time que tivesse o foco no jogo, que era o grande problema que o Internacional tinha. Olha só, Lucas Dias está lá no CT Parque Gigante, com muitos colegas ali, né? Com muitos colegas ali ao seu redor. Tudo bem, Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Já estamos aqui no CT Parque Gigante. O Inter também chegou há pouco, dormiu em Curitiba depois da derrota para o Atlético Paranaense e também já está em Porto Alegre, já está aqui no CT Parque Gigante. Daqui a pouco, reapresentação por aqui. E o técnico Eduardo Kudê, Meneghetti, que ontem à noite, depois da derrota contra o Atlético Paranaense, falou sobre o saldo positivo de ter os jogadores à disposição
para o jogo de ida contra a semifinal, para a semifinal contra o Fluminense. Mas também deixou claro que a sua ideia era colocar mais jogadores titulares. Não colocou por conta do gramado da Arena da Baixada e a gente acompanha o que ele falou agora. Normalmente precisamos 2 días de recuperação quando jogamos no grama natural e que aqui sempre precisa 1 dia mais. Cada joga em seu campo, não? Mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Para mim é outro deporte, o sintético. Então, se pode adaptar ou não, se tem a facilidade de treinar, de preparar-se o tempo todo, seguramente tem uma vantagem. Olha os números de los times que jogam em sintético, não é certo? É um tema que fala você, não entende? Então, a dificuldade está, mas é o campo e nós temos que viver aqui, pero troca todo en cuanto a velocidade del jogo, en cuanto quica a bola, é diferente. O Lucas está conosco ainda, né, Paulo Pires? Então eu queria perguntar para ele se no contexto colorado, se ele conseguiu apurar essa informação, se o Inter ficou, digamos, satisfeito pela derrota, ou melhor, pela atuação, Lucas. Sim, Meneghetti, ficou satisfeito com a atuação. A gente acompanhou ontem à noite também o técnico Eduardo Cudê falando sobre isso, até porque não é novidade que o foco do Inter é na Libertadores, nesses 2 jogos de semifinal de Copa Libertadores contra o Fluminense, começando na próxima semana, dia 27, lá no Maracanã. Mas ainda do que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas do bastidor, é muito destacado o fato do Inter não ter perdido ninguém. Até porque o Cudê colocou ontem jogadores do time titular, voltou do intervalo com o Mercado e Wanderson, depois coloca o René, porque o Dalbert acabou sentindo câimbras, era muito tempo já sem jogar futebol, coloca o Alan Patrick e o Ener Valencia. E principalmente o saldo positivo está na atuação dos reservas, que conseguiram jogar de igual para igual contra o time titular dentro da Arena da Baixada, em uma condição de grama sintética, e ainda assim ter todos os seus titulares fisicamente aptos para o jogo contra o Fluminense no próximo meio de semana. Ô, Lucas, peraí, eu acabei de ver ali, passou o Jason Lisboa ali. O Jason tá pela velha ou já pela nova? Como é que é? Isso é brincadeira. É um bandido, cara. Eu acho que pela velha, tá? Ainda é pela velha. Ainda é pela velha. Mas na sequência vai ser anunciado ainda é pela velha. Pá, tá movimentado o mercado. Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas Dias. Por favor, Daniel Oliveira. Claro, passado o jogo agora, ontem a gente fazia uma projeção na Rádio Bandeirantes. O Bustos, de fato, ele está perdendo a titularidade ou é uma questão estratégica para o jogo contra o Fluminense? Eu acredito que seja pensando no jogo, tá, Daniel? Mas os últimos indicativos que a gente teve, de algumas atividades que até foram com portões fechados aqui no CT Parque Gigante, é de que o Hugo Malo tem trabalhado como lateral direito nesse time do Eduardo Cudê. Por exemplo, no final de semana teve um treinamento a portões fechados, no domingo aqui no CT Parque Gigante, e na segunda a gente viu que os jogadores que fizeram um trabalho mais forte no final de semana, nesse caso os jogadores considerados titulares, ficaram esperando para fazer a atividade. E o Hugo Malo estava nessa equipe, enquanto o Bustos fazia o aquecimento normalmente com os demais jogadores, garotos da base e jogadores considerados reservas nesse time do técnico Eduardo Cudê. Então, sim, existe uma possibilidade do Hugo Malo estar ganhando essa vaga no time titular como lateral direito. E existe um indicativo muito forte também da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético, em que o Hugo Malo não viajou. A justificativa oficial do Inter é a questão do limite de estrangeiros, sendo que em outros momentos o limite de estrangeiros acabava barrando o Nico Hernandes, por exemplo, o zagueiro colombiano, que ontem acabou começando a partida. O Hugo Malo ficou em Porto Alegre. Diogo. Lucas, uma pergunta sobre o que tu consegue colher do ambiente do Inter sobre o Hugo Malo, em especial, né? Porque ele ganhando essa vaga de titular na lateral direita, possível vaga de lateral direito, tem que ter alguma explicação não só técnica, né? Talvez alguma coisa do ambiente que tu possa trazer pra gente, porque é um pouco estranho, pelo menos pra mim, um jogador que do nada, né, ganhou uma vaga na zaga e agora vai ganhar uma vaga na lateral direita, onde até ontem a gente dizia que o Bustos era um dos principais laterais do Brasil. Eu consegui uma informação sobre isso, tá, Diogo, e que me foi confirmada, que tem muito a ver com o que o Fluminense pode fazer. Só que vale destacar, ainda não está confirmado que o Hugo Malo será o titular contra o Fluminense. Tem aí mais 3, 4 sessões de treinamentos aqui no CT Parque Gigante antes da viagem para o Rio de Janeiro, mas ele tem trabalhado dessa forma. E até a gente tem destacado, o time reserva do Inter trabalha da mesma forma com o Eduardo Cudê que o time titular trabalha. Então a gente sabe que o titular que está trabalhando nesse momento da lateral direita é o Hugo Malo.
Só que existe um ponto de preocupação do Inter, que é as arrancadas e as jogadas do Keno por esse lado. E aí, por isso, talvez ter o Hugo Malo, que é um lateral que sobe menos em relação ao Fabrício Bustos, possa ser um fator interessante para essa partida. Mas, repito, ainda não está confirmada essa possível troca na lateral direita. A gente vai ter que também aguardar mais próximo do jogo contra o Fluminense, mas ao que tudo indica, ele vai ganhar essa vaga, principalmente pelo time do Fluminense, do Fernando Diniz. Mas, Negas, espera aí. Assim, o café já me deixou de melhor humor, tá tudo tranquilo, já brinquei com o Geiso e tal, se tava na velha ou na nova e tal, mas, assim, ó, não é, eu não quero ser agressivo, até porque o café já me recompôs aqui, a cafeína. Só que, assim, vamos ser bem sinceros, essa história do Hugo Malo, e tá falando o cara aqui que queria ele não, que disse, olha, se o Vitão porventura não puder jogar, o Hugo Malo entrou super bem na zaga e eu reforço isso. Mas é que se fosse o Renato ou um Luxemburgo da vida, vamos botar o Luxemburgo para não parecer que é o Renato, nós estaremos dizendo aqui que é bruxinho do homem. Não, ele vai fazer... E o Malo chegou aqui, é isso que eu tô dizendo, nós teríamos um outro critério. O Malo chegou aqui... Aí do nada tem que jogar na zaga, na lateral direita, na ponta esquerda. E se fosse qualquer outro técnico brasileiro que faz isso, que leva os seus jogadores preferidos para tudo quanto é clube, nós da imprensa, tô fazendo uma crítica nossa, estaremos dizendo, joga porque é bruxinho do homem. E aí, como é o Cudê, tá numa semifinal de Libertadores, tem a empatia de grande parte da torcida atualmente, nós estamos aliviando. Mas a realidade esse café tava bom, te deu o dom da mediunidade. Mas não é isso. Tu já tá tentando adivinhar o que eu vou dizer sobre isso. Não. É meramente estratégico. Não é lateral barra zagueiro. Café aditivado deram pra ele. Café aditivado. Lateral barra zagueiro, ele vai jogar pra se defender. Obrigado por permitir, Ribeiro. Contigo. Que assim. É assim. O cara começa a falar e aqui não é organizadinho que nem eu passei a bola pra ele. Quer dizer que aqui não é organizadinho que nem o apito final. Em seguida, na Rádio Bandeirantes, vem um apito final com o Daniel Oliveira, da 1 às 2 da tarde. Depois vem o Macalossi, com os Bastidores do Poder, das 2 às 4. E aí o Daniel lá consegue organizar. Aqui nós não temos comando da situação. Aqui vira essa bagunça, essa coisa porque meio o cara tá falando pra galera, que bom, tem uma galera que diz assim, vocês pegam no pé demais do Ribeiro Neto. Só que o Daniel comprovou, o Daniel vem aqui uma vez por semana e fica irritado com o Ribeiro, porque tu tá começando uma tese e o Ribeiro fica aqui. Eu quero liberar, me despedir do Lucas Dias. Só quero dizer, Ribeiro Quer te despedir? Quero me despedir agora, nesse momento. Eu quero morrer de saudades do Lucas Dias. Eu quero só dizer pra ti, Ribeiro Neto, que fica te regozijando com o teu Nil canal. Tudo agora é Nil. Calma. Eu nem fui mais ao supermercado. Não precisa ter chilique pra não encontrar ninguém. Vamos ter calma. Não vou mais falar das minhas visitas ao supermercado que eu encontro. Não precisa ter chilique, tá? Então é o seguinte, Ribeiro Neto. Teu canal é maravilhoso. O do Daniel Oliveira é gigante. É gigante o canal. É Daniel Oliveira o teu canal, né? Vamos lá, canal narrador Daniel Oliveira, dá uma moral aí que a gente tá precisando. O do Diogo Rossi não precisa fazer. O Daniel Oliveira é gigante. O do Diogo Rossi é tão magnânimo que eu nem preciso fazer propaganda. Mas eu quero fazer propaganda, Ribeiro Neto, pra ti que acha que o teu canal é o Bambambam, do canal do Lucas Dias Repórter. Lucas Dias Repórter. 846 vídeos publicados. Sabe quando é que tu vai chegar lá, Ribeiro? Quando tu tiver 126 anos. Aí tu vai ter 846. 24 mil seguidores. Olha o último vídeo dele. Inter, bastidores do vestiário. O Cudê ia colocar titulares. Inter perde, mas tem boas notícias. Opa. É um canal do Lucas Dias Repórter, especializado em informações do Internacional. Inter tem time vazado. Ó, isso aí o Inter não gosta muito dessas informações. Tá? Inter, o golaço de Ener no treino. Aí fala aqui também do Fluminense, Inter, Flu perdendo titulares, um vídeo acho que da semana passada. Então assim, ó, parabéns Lucas Dias, o teu canal é gigante e bota o do Ribeiro Neto lado a lado, digamos assim, senão ele fica com ciúmes. Não é, eu vou dizer o seguinte, Lucas Dias, quando eu não tenho como chegar nesse número porque eu já teria morrido, né? Não, fala isso, não fala isso. Tu é eterno, tu é eterno em nossos corações. Valeu, Lucas! Bom trabalho aí no CT Parque Gigante. Valeu. Um abraço. Um abraço. Muito bem. Michele, vamos voltar para o Grêmio. Renato falando sobre o sistema defensivo. Exatamente, Meneghetti. O técnico Renato Portaluppi destacou ontem qual foi a estratégia que ele bolou para vencer a equipe do Palmeiras ontem na Arena. Isso passou, em grande parte, por uma postura que mudou no segundo tempo. Renato falou, seu time é ofensivo, o Grêmio gosta de jogar com a bola, mas no segundo tempo teve que recuar um pouco as linhas, inclusive repetiu a modificação feita no jogo contra o Corinthians, tirando o Cristaldo e também o outro jogador pelo lado direito ali, o meia Natan, e colocando também o Galdino na partida, além, é claro, do Ferreira. Vamos ouvir o Renato.
Hoje, principalmente no segundo tempo, nós baixamos um pouco mais as linhas, justamente pela pressão que a gente vinha sofrendo. Eu falei para deixarem os zagueiros do Palmeiras jogar, baixamos um pouquinho as linhas, justamente para a gente recuperar a bola e ter a força para contra-atacar eles. Então a defesa ficou também um pouco mais protegida. Então, isso ajuda bastante. O meu time, por ser ofensivo, a gente se expõe. A gente deixa espaço para o adversário e é normal. Lógico que a gente treina para não acontecer isso, mas eles ficam bastante expostos porque a gente joga para dentro do adversário. Então os adversários às vezes aproveitam esses espaços. Mas aí eu volto de novo para o outro lado da moeda. Hoje o Grêmio é o primeiro ataque junto com o Botafogo. Aí eu sempre falei para vocês, eu prefiro sofrer um gol, fazer 2, tomar 2 gols, fazer 3, que eu saio de campo sempre com a vitória. O JB, o Renato disse aí que a defesa fica exposta porque o Grêmio vai para dentro do adversário. É isso mesmo? Contra o Palmeiras não foi, né, Meneghetti? Não concordo com o Renato. Ele faz uma tese dizendo, olha, o meu time ele toma muitos gols, mas ele também faz muitos gols, coloca o Flamengo de 80 e tudo mais, beleza. Mas especificamente contra o Palmeiras não foi isso. Especificamente contra o Palmeiras, o Grêmio, insisto, foi inteligente e disse, olha, eu não posso trocar soco com os caras, vou apanhar, dar um soco e tentar ganhar a luta nesse soco aqui, e deu certo. Diogo, e aí? É verdade que o Grêmio sofre muitos gols e era um mérito do Renato há um tempo fazer defesas boas, né, que ele não tem conseguido, é verdade, nesse campeonato, mas o ataque é muito efetivo, né, 39 gols na temporada no Campeonato Brasileiro, né, com o Suárez sendo o maior assistente do Brasileirão, né, 12 assistências em 42 jogos. É um cara espetacular que ajuda lá na frente. Talvez o Grêmio não tivesse todos esses números se o Suárez também não estivesse. É importante que se diga a relevância que este jogador tem. Agora, fora de casa, o Grêmio precisa então ser este time que faz os gols, mesmo que leve os gols para pontuar, né? Porque o Renato ponderou ontem, né? Não adianta a gente ficar sonhando, não adianta a gente imaginar se fora de casa o Grêmio não conquistar. O Grêmio é bem caseiro neste Brasileirão e é bom. Ser o terceiro melhor mandante é ótimo no Campeonato Brasileiro. O problema é ser um dos piores visitantes no campeonato e aí se tu não é um bom visitante, né, tu não consegues ir além no campeonato. E hoje o Grêmio está ali estacionado no terceiro, segundo lugar, que já é muito bom, é verdade, mas se quer algo mais, e eu acho que o Grêmio quer de fato esse algo a mais, que é o título do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja muito distante, precisa melhorar a pontaria e especialmente a defesa fora de casa. Eu não vi, Ribeiro Neto, um Grêmio jogando tão assim para dentro do adversário. Não acho que este seja o comportamento da equipe do Grêmio. Contra equipes teoricamente mais fracas, sim. Agora, esse jogo com o Palmeiras, por exemplo, eu não vi isso, Ribeiro. Não, mas o Grêmio fez uma approach, como eu usei o jogo contra o Atlético, ele já fez isso. O Grêmio, especialmente em casa, ele dá aquele approach inicial, cordista esticada, quando faz o gol, se retrai. Às vezes até o Renato reclama disso, mas é o que acontece. Essa história de Santos de Pelé, né? Os mais antigos vão me entender, né? O Santos de Pelé fazia muitos gols e tomava muitos gols. Isso não é só do Flamengo dos anos 80. E digo mais, o Flamengo dos anos 80 não era muito isso, tá? O Flamengo tinha um sistema defensivo muito bem organizado, tá? É claro que tinha uma qualidade técnica imensa do meio para frente. Então não tem nada a ver com o Grêmio. Isso não tem nada a ver com o Grêmio. Tem um time limitado, que tem alguns bons jogadores, entendeu? E que, quando é proponente do jogo, Meneghetti, dependendo do adversário, tem dificuldades. Contra times mais frágeis, o Grêmio se impõe naturalmente. Contra times mais fortes, ele vai jogar com linhas baixas, porque o Renato é um cara inteligente. E é isso. E essa é a realidade. O resto é fantasia. Eu vou aproveitar. Mas não é só times mais fortes. Eu acho que eu não usaria esse conceito com um time mais forte, mas um time melhor que o Grêmio. Aí é diferente. Foi o que eu quis dizer. Mas o Grêmio é um time que ele ataca mais. E inclusive ontem, até com a postura, o Grêmio teve, do que foi o jogo, a possibilidade de fazer mais gols. O Grêmio teve a chance do André Henrique, o Grêmio teve uma bola que o Ferreira deu o drible, cortou, entrou na área, tomou a decisão errada, enfim, se embaralhou com a bola, mas o Grêmio criou oportunidades. Então, é difícil atingir o equilíbrio, né, que o Celso Roth tanto fala. Mas nesse aspecto aí é o que o Grêmio está fazendo mesmo, né? Eu sei que o Diogo está ansioso, mas assim, ó, o café me reequilibrou as forças e me trouxe a normalidade do Renato. Essa declaração que o Renato fez
colocando na mesma frase, ele não comparou os times, é verdade, mas colocando na mesma frase o Grêmio atual com o Flamengo da década de 80, do Zico, se fosse qualquer outro técnico, Ribeiro, estaria sendo execrado por toda a mídia e torcida. Como é o Renato, a gente passa livre. Diga lá, Diogo. Cara, o Renato fez só uma lembrança de um qualquer fato, outro momento, qualquer outro treinador que coloca na mesma frase, Flamengo de 80 e qualquer time brasileiro atual seria execrado. Começou dizendo que o Renato é muito criticado e vai com agora o Renato não é criticado, mas e aí onde é que nós vamos chegar? Não, eu não disse que o Renato é muito criticado. O Diogo falou isso, eu estou dizendo justamente o contrário. O Renato tem liberdade poética para usar expressões, e talvez ele até tenha conquistado isso, que outros não têm. Se é qualquer outro técnico que fala do Flamengo de 80 e do time dele comparando, não o mesmo time, mas o jeito de jogar, e ela crise. Vamos lá, Diogo. A única coisa que o Renato fez foi fazer uma lembrança de um time que levava gols e fazia gols, só isso. Não tem uma comparação, até porque o Renato não é burro, ele não vai comparar um time que tinha o Zico com um time que termina o jogo com o André Henrique. Ele não fez isso. Só que a maldade às vezes impera para querer tentar fazer com que o Renato comparou o Grêmio com um time de 80. Só pode ser maldade. É esse termo que tu vai usar? Só pode maldade. Ser. Só pode ser. É esse o termo que tu vai usar. Pelo amor de Deus, cara. Maldade. Me explica uma coisa, que tu é o único cara que de fato aqui eu consigo respeitar, hoje especialmente. Pô, muito obrigado. Isso vai mudar tudo na vida dele. Nossa. O Grêmio, Obrigado, Diogo. o Grêmio ganhou o jogo ontem. 1-0. Que bom, né? Porque 1-0. parece assim que o Grêmio perdeu. É inacreditável o que acontece aqui nesse programa. Ô, Michel, Esses dias eu vi um cara... Traz mais café. Traz mais café, por favor. Traz mais café. Traz uma jarra de café pro JB. É que se é o JB que fala isso, ai, tem meu respeito, não sei o que, tal. Pô, mas é uma baita arrogância, ai, só tu eu respeito, tá aí daí. Ciúmes, bateu ciúmes. Agora Bateu chilique dos ciúmes. Chilique dos ciúmes. Ele não esquece que ele tem que cumprir as funções do CCD, né? É verdade. Tem que cumprir as funções do CCD. Bom, Diogo, te amo, Diogo. Olha só, Michele, vamos colocar o castelhano Eduardo Cudê para se manifestar de novo. Vamos ouvir o Eduardo Cudê, sim, Meneghetti, porque ele falou ontem, ele foi questionado na entrevista coletiva após a derrota para o Atlético Paranaense, se essa estratégia de priorizar a Libertadores da América e preservar jogadores titulares no Campeonato Brasileiro não pode acabar tirando um pouco o ritmo desses jogadores e até prejudicando a principal competição do Inter, que é a Copa Libertadores. Então vamos ouvir o Cudê falando sobre isso. Pueden hablar tranquilamente que no entrenamos como jugamos en cuanto al ritmo de entreno. No me preocupa o ritmo de jogo. Os jogadores están tocando a bola a tiempo todo y jugando con ritmo de entreno. Lo único que no entrenamos, a diferencia, son las pancadas que puede haber en un jogo o que puede acontecer en un entreno, ¿no es cierto? No, es lo normal. Pero el ritmo de entrenamiento es alto. Siempre hablamos de los números falan de eso. Você se prepara na semana para jogar. Si você tem que correr una maratón de 21 kilómetros, nunca corre 21 kilómetros, ¿entiendes? Corre 10, corre 12, corre 14, pero corre al ritmo de lo que va a dar. Acá el entrenamiento es lo mismo, para mí, a mi manera de entrenar, a mi manera de preparar, mas cuento esto agora na coletiva, mas vocês sabem como é. O intervalo e a Michele conversa com vocês na live do YouTube. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Você não deixou o teu like, e eu estive acompanhando esses dias o Lucas Dias aqui, titular dessa posição, vale lembrar, e eu vi que você não deixou o teu like. E isso tá errado. Deixa o like lá na nossa live no YouTube, Os Donos da Bola RS. Vamos ver para quem que eu vou mandar beijo e abraço hoje. O Everson Correia tá aqui na nossa live. Um abraço pro Everson, sempre tá por aqui. Um abraço pro Jesus, que sempre tá na nossa audiência também no YouTube. Um abraço pro motorista do Caldrefião, que me traz todos os dias para Bandeirantes. Sim, somos a turma do busão, né? Motorista do Caldrefião, o Léo, que sempre tá na nossa audiência também. Esses dias disse, e aí, Michele, como é que tá? Manda um abraço lá. Tá dado o abraço, Léo. Tamo junto. Michelive Forever. Valeu, Samuel. Samuel Penteado. Você é parente do Lucas Penteado? Senhor Han, Michele, o Lucas é... Ué, é stop? Minha sogra é, o Lucas é... Michele tá magrinha, Denis Orzan. É o YouTube, viu? Com certeza é o YouTube. Não tem a menor chance de eu ter emagrecido nesse período, nesses últimos dias, assim. Não tem a menor chance. Tu vai de Vasco também?
Hoje eu tô mais preocupada com uma outra situação, né? Hoje eu tô mais preocupada ali com Corinthians e Botafogo, né? Eu não sei vocês, né? Eu tô mais preocupada com isso. A Band tá acontecendo? Tá acontecendo. Thiago Schuller, um abraço. Carlos Azambuja, um abraço pra ti também. Vocês não estão preocupados com o jogo do Botafogo, gente? Vocês estão malucos? E que eu quero saber de Vasco? Meu Deus do céu, que Vasco? Que isso? Eu tô de olho em Corinthians e Botafogo. Inclusive, hoje eu sou timão, né? Hoje eu sou timão. E vamos lá, né? Na Neoquímica Arena ou é empate ou é vitória do Corinthians. Derrota geralmente não acontece. @ Michele Silva, vocês me acham nas redes sociais. Vacaria Inter. Nailson Zanella tá mandando aqui. Vacaria é minha cidade, tá? E olha, há controvérsias sobre esse Vacaria Inter. Há controvérsias, viu? Porque eu morei lá a vida inteira e é um pouquinho diferente, viu? É um pouquinho diferente. Uma querida, tamo junto, André. Tamo junto, valeu, cara. É nóis. Deixa eu ver o que mais vocês estão mandando aqui. Santo Antônio é Bandes. São Bento do Sul, Santa Catarina. Um abraço. Acho que eu não tinha lido essa cidade ainda. Pergunta para o Daniel qual a música favorita do Metallica para ele. Tá perguntando aqui o Gabriel Dutra. Olha, não sei se o Daniel está podendo falar neste momento. Agora não, mas ele com certeza tem aí suas várias músicas favoritas. Inclusive está com uma bela camisa hoje o Daniel. Michele, tu é? Eu sou Michele, ué? Eu sou Michele, ué? Ué, o que eu sou? Se o Lucas gosta de frutas, gosta de frutas. Ele sempre come no restaurante, eu sempre acompanho ele. O JB é um querido, vocês parem de ficar falando do JB. O JB é um querido, cara. É que vocês não tiveram a oportunidade de trabalhar com o JB, que aí vocês vão ver que ele fora do ar é ainda melhor. Só que não. Beijo. Vamos colocar a nossa enquete Poker, que está na live do YouTube. A derrota do Inter para o Atlético Paranaense, muito ruim. A situação no Brasileirão é perigosa. Perigo, 56%. Sem problema. O importante é a Libertadores, 44%. A você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes, nosso agradecimento. Vem aí, Daniel Oliveira, comandando o apito final, mais debate esportivo, foco na dupla Grenal. E aqui na TV, a gente volta na segunda-feira. E agora tudo com Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menegas. 1-0 tá bom, né? Pra quem? Pro Corinthians, lógico. Aí é bom. Aí tu fica feliz, os gremistas ficam gol, felizes. E eu vou cravar o nome do jogador, do autor do gol, hein? Matias Rojas. Matias Rojas. Melhor que isso, só Yuri Alberto com o braço. É complicado, né? Vamos deixar, porque até os corintianos mais fanáticos aceitaram que aquilo lá foi pênalti, mas foi escancarado. Nosso colega de Bandeirantes, o Neto, por exemplo, disse na rádio Craque Neto que foi pênalti. Ele mesmo reconheceu. Mas valeu, todo Motinha. mundo, né? Valeu, Venegas. Grande abraço pra você. Bom final de semana pra toda a equipe dos donos da bola. Segunda-feira tem mais, hein?